Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Se ama costura criativa e quer a sua casa mais aconchegante, está no lugar certo. No vídeo de hoje vamos aprender a fazer uma peça onde o tecido se transforma em aconchego, um abafador de bule, que é ideal para manter o chá de pera especial que eu vos vou ensinar bem quentinho, enquanto vocês aproveitam o aconchego da vossa casa. Eu sou a Paula Castro e vocês estão no canal Faz Tudo Paulatinamente. Estes são os materiais que vocês podem utilizar para fazer os abafadores de chá. Eu vou usar uma manta acrílica, que é esta. Por acaso não tem cola, se vocês quiserem usar uma entretela com cola, assim grossinha, também podem, mas eu vou usar apenas esta. Estes são tecidos que vocês podem utilizar para os forros, tecido de algodão. Eu estou com tons assim mais terra por causa do outono. Este já não é tanto. E depois estes tecidos que vocês podem utilizar para fora, que são um bocadinho mais estruturados, ou até mesmo algodão também, se vocês quiserem. Aqui eu tenho os abafadores de bule. Este é para um bule mais pequeno, eu vou retirar para verem. E cá está a manta. Este que eu usei é para um bule médio. Sim. E este que eu usei é para um bule mais gordinho. Ora, todos estes bules precisam de uma medida exata, porque como vocês veem, os abafadores de bule que eu tenho aqui não são propriamente da mesma medida. Então vamos passar às medidas e como é que vocês podem fazer o molde dos abafadores de bule. Para fazerem a medição de qualquer bule, vocês vão precisar de ter uma fita métrica, podem utilizar marcadores também, uma tesoura depois para cortar, uma régua e papel para fazer o molde. Como é que nós fazemos a medição dos bules? Há bules que têm, este tem o biquinho acima, este é um bule mais convencional, mas há uns que têm o bico maior, tem uma asa maior, tem outro tipo de altura, mas a medida é sempre igual. Com a fita métrica, vocês vão medir da ponta, aqui do meio, mais ou menos assim, do meio da asa, na parte mais gordinha do bule, e vão passar a fita métrica à volta. E este, por exemplo, dá 44 de largura total. Se tivesse o bico, como eu vos estava a dizer, provavelmente viria mais aqui, não é? E seria maior. Este dá 44. Eu vou apontar, tenho aqui um papelinho, 44 centímetros é a largura, só para não me esquecer. E depois tenho que medir a altura. A altura é assim e vem até meio, dá 17. Dá 17 de altura. Às vezes há uns que têm uma bolinha, têm uma tampa maior, então teriam que fazer até ao meio, fazer a altura que desce para poderem depois colocar o abafador, para terem espaço para o abafador. Então o que é que nós vamos fazer agora? Agora é simples, vamos fazer um molde, podem fazer em papel, num papel qualquer, até em papel jornal se quiserem, mas pode ser papel craft, pode ser papel de máquina, este é um A4, mas até está dobrado, até vai dar jeito para fazer o molde. E vamos fazer a medição assim, os 17 de altura que eu tinha, vou manter, já vos vou mostrar, os 17 de altura eu vou manter. Então tenho aqui os 17 de altura, como eu vos tinha dito, 44 a largura do bule, os 44, os 17, como eu vos disse, ficam. Agora os 44 são divididos em 2, porque eu quero metade do molde, então vai-me dar 22. Então vai ser 22 por 17 de altura, mas a este valor eu vou ter que acrescentar pelo menos, no mínimo, mais 2 centímetros, porque é a folga, e também tenho que acrescentar mais 1 centímetro pelo menos, ou 1,5 cm, porque é o que eu vou cozer, para ter margem
para depois a capa do bolo servir. Então, aos 22 eu vou acrescentar 3, não é? 22 mais 3, que é os 2 centímetros e é mais 1. E aos 17 eu vou acrescentar também mais 3. Então, eu vou ter uma largura de 25 e vou ter uma altura de 20. Ora bem, eu posso fazer precisamente esta altura para um bolo médio e fazer esta largura, ou até posso retirar aqui um bocadinho, podia retirar mais meio centímetro para não ficar tão largo, mas eu quero que estes são os moldes que eu tenho aqui do bolo, este é o bolo mais pequeno, eu quero que eles assentem, não é? Quero que fiquem assim, portanto não faz mal se ficar ali com uma altura. Este é um molde para um bolo mais largo, com aquelas medidas que eu tirei para este bolo que tenho aqui. Este é o resultado final. E como veem, quando eu enfio o abafador, ele vem até ao fim. Mas não é para este bolo que eu vou fazer o abafador. É para este. E eu já medi o bolo, conforme fiz com o outro, e já tenho aqui o molde. Vou-vos explicar como é que o fiz. As medidas para aquele bule, que já com as medidas com os 3 centímetros, são 23, que é o que deu aqui. Eu tenho aqui este molde já feito, e 19. E eu vou exemplificar como é que cheguei a este resultado, para vocês poderem fazer o vosso molde de acordo com as medidas que o vosso bule tiver. Então, 19, eu vou marcar o meio. Agora mais ou menos à volta de dividir em 3, que será a largura maior, vou pôr 11,5, que é para cada lado, que é os 23. E tenho o meu molde marcado. Agora tenho 11,5 daqui a aqui, marcar os 11,5 para ter aqui uma pequena marcação para passar o molde. Aqui vai ficar mais direito e então vou fazer uma metade. Aqui vem a direito. E aqui podem abaular até esta ponta. E temos metade do molde. Vou dobrar também. Com aquela marcação, como vocês viram. E vou cortar. E agora vou posicionar e ver se tem toda a largura que eu pretendo. E tem. Tem esta altura, como vocês veem, e tem também a largura certa para que o bule tenha espaço, não é? Para que a capa tenha espaço no bolo. Então agora vamos executar. E isto é o que eu vou usar.
vou usar este e vou cortar o molde. Na manta vou cortar o molde, que é a manta que vou usar, e também no forro vou cortar o molde. Cortei 2 vezes a parte exterior, 2 vezes a manta, 2 vezes o forro. Fiz uma sanduíche, como está aqui, direito. No avesso coloquei a manta e depois coloquei também o direito sobre a manta. Este do avesso, o direito sobre a manta. Depois cozi toda a volta com um ponto estreitinho, uma beira estreita de um lado, não é? Para ficar assim, uma parte. E agora vou fazer o mesmo nesta parte. Vou começar então a cozer. Vou cozer do lado do direito. Agora aparamos e depois vamos unir o direito com o direito e vamos voltar a cozer. Vou marcar o meio e esta fita de viés que eu cozi a meio vai servir de pregador. Não vou poder colocar assim, vou aqui marcar o meio e vou colocar para dentro do direito. Vou acertar aqui o meio. Prender e vamos voltar a cozer. Agora vamos cozer as duas partes e depois vamos aparar. Só vamos cozer este lado, este vai ficar aberto, que é o sino. E agora aparamos tudo à volta. Depois de aparar, vamos esfoliar o trabalho. Também poderíamos pôr uma fitinha de viés à volta, mas não vale a pena, é por dentro. Vamos então esfoliar para rematar. Depois de esfoliar, aparam mais um bocadinho os fios que tiverem e viram o trabalho. Cá está a pontinha para puxar. E agora vamos colocar fita de viés em toda a volta. Vamos aparar bem justinho e depois vamos colocar a fita toda à volta. Provavelmente esta fita eu vou abrir, vou cozer aqui e vou virar depois de cozida para ficar perfeito do lado de fora. Como eu vos disse, cozi o viés aberto, um lado já está cozido, aqui dobrei um bocadinho na ponta e quando cheguei ao final foi só passar por cima. Agora posso cortar este bocadinho, acertar e agora o que é que eu vou fazer? Vou virar o viés, que já está cozido aqui, está perfeito, vou virar para o lado da frente e vou pespontar. Portanto, se fugir, como é mais grosso, se fugir, não faz mal, porque este já está cozido ali.
nas pegas, no último vídeo que eu fiz as pegas, eu expliquei que para fazer esta barra muito grossa, normalmente se cose de frente e depois é que se coloca o viés. E é precisamente isso que eu vou fazer, embora da outra vez eu tenha colocado junto, porque era mais fininho. Desta vez, como a parte do meio é muito grossa, então eu cozi uma parte simplesmente e agora vou virar, como já vos disse, e cozer. Pronto, isto era o que eu vos dizia. Pode fugir um bocadinho, mas já está cozido, não tem problema. E deste lado fica assim. E está pronta a nossa capa para o bolo de chá. Então, enquanto o chá de pera está a fazer, eu vou fazer o resumo daquilo que nós fizemos hoje. Alguns abafadores, como vocês viram, tem aqui os bolos por baixo. E agora, no nosso projeto, nosso caderninho de projetos, vamos então ver o que é que foi feito. Foi um projeto para casa aconchegante de costura criativa, capa para bolo ou abafador de bolo ou de chá, como lhe quiserem chamar. E uma receita simples de chá de pera com gengibre. É uma bebida ideal para dias frios, para um lanche ou simplesmente para saborear. Aqui tem algumas opções de decoração, por exemplo, o abafador podíamos ter colocado uma outra opção como uma abobrinha, visto que estamos no outono. Depois também podíamos pôr um pompom e foi o que eu fiz neste, que é o que eu depois vou colocar no meu outro bolo. Fiz um pompom e coloquei um pompom em cima. Então, usámos tecido a gosto, a parte do direito cortada 2 vezes, a parte que foi para o avesso cortada 2 vezes e a manta acrílica cortada 2 vezes. As medidas vocês viram no vídeo, medimos a altura do bolo até à ponta da tampa e a largura da asa até ao bico e deixámos mais 2 cm. Colocámos mais 2 cm para dar uma folga. Também no chá de pera com gengibre, nos ingredientes nós usámos 2 peras maduras, um pau de canela, uma estrela de anis, ou se for pequenina 2, podem colocar 2, e gengibre ao ralado às rodelas como eu coloquei, e não muito, só aquilo que vocês acham que poderá ser o suficiente. E 1 litro de água. A preparação foi juntar tudo e vamos deixar ferver 15 minutos, que é o que o nosso chá está a fazer agora, a ferver.
Aqui umas breves notas deste projeto. Na costura criativa, como este abafador de chá indica, é para conservar o calor, por isso a manta acrílica é de veras importante. No outono vocês podem utilizar cores terra, as cores que vocês gostarem mais, ou fazerem também abafadores em crochê ou em tricô, também são muito bonitos. Como eu já disse, podemos utilizar um pompom ou uma outra peguinha, como eu fiz estas pegas que estão aqui. E temos aqui alguns tecidos. Usei estes para o avesso, não é? Nestas amostras, o forro, liso ou de bolinhas ou de quadradinhos, e para o exterior utilizei com um bocadinho mais de estrutura e com os padrões que eu achei mais bonitos. Os benefícios do chá. Bem, este chá reforça a imunidade, combate resfriados, também é muito bom porque é anti-desinchaço e conforto digestivo e tem uma ação anti-inflamatória. Aliás, como nota, todos os ingredientes que este chá tem têm propriedades anti-inflamatórias, o que faz deste chá um abraço para o sistema imunológico. E este foi mais um projeto concluído. E agora está na hora de beber o meu chá. Se têm gostado dos vídeos do canal, partilhem, subscrevam e façam like. E nós temos encontro marcado no próximo vídeo.